Vamos trazer a Luísa Martins, ainda dá tempo da gente trazer mais informação e análise com ela. Luísa, no julgamento, os ministros citaram votos anteriores contra o perdão a crimes contra a democracia. E essas citações acabam sendo um recado aí em relação à anistia, não é isso? Foi engraçado, né, Yuri? Porque o ministro Flávio Dino começou o voto dele dizendo assim: meu voto não vai ter nenhum tipo de recado. E aí foi recado para tudo quanto é lado, inclusive para o Congresso Nacional em relação ao avanço dessa proposta de anistia ampla, geral e restrita, ou uma anistia light, soft, como vem sendo articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De qualquer maneira, Flávio Dino fez o que foi definido por alguns colegas do Supremo, Yuri e Débora, como uma jogada de mestre. Ele não só disse que ele próprio entende que não cabe anistia ou perdão a crimes contra a democracia, como ele citou os votos de outros 5 ministros da Corte que também tiveram votos no passado nesse mesmo sentido. Então, ele citou Alexandre de Moraes, citou Dias Toffoli, citou Luiz Fux, citou a ministra Carmen Lúcia, agora o quinto eu não me lembro, mas sei que foram 5 votos anteriores nesse sentido que ele explanou ali, não só citou os nomes dos ministros, mas abriu e fechou aspas. Olha, o ministro Fux votou assim, assim, assim. O ministro Toffoli votou assim, assim, assim. Já colocando ali que, com o voto dele, né, mais os 5 que ele citou, já tem maioria, com 6, afinal de contas, o plenário do Supremo é formado por 11 ministros, já dando a dica que, se for aprovada uma anistia, seja ampla ou seja soft, chegando isso no Supremo, haveria, se nenhum ministro mudar de ideia, uma maioria contra essa possibilidade de anistiar ou perdoar crimes contra a democracia. A avaliação que se tem, Yuri e Débora, é que é uma questão até de coerência. Se a Constituição Federal ela baliza o Estado Democrático de Direito, como é que ela vai permitir uma proposta que perdoe crimes que atacam o Estado Democrático de Direito, né? Então, isso não seria coerente com o próprio sentido da Constituição Federal. E, para além desses 6 votos, né, Dino e os 5 que ele citou, no julgamento, ele teve como base ali o julgamento do indulto a Daniel Silveira em 2023. Era um deputado bolsonarista que foi um embrião ali das condenações por atos antidemocráticos, né? Publicou vídeos na internet atacando ministros da corte, incitando violência contra o Supremo e seus magistrados, e foi condenado. Jair Bolsonaro, na época presidente, deu um indulto e esse indulto foi declarado inconstitucional por esses motivos. Olha, não cabe perdão por crime contra a democracia, e também teve a questão lá de o decreto não ter respeitado o princípio da impessoalidade. Os ministros entenderam que era um indulto que buscava beneficiar uma única pessoa, um aliado, e não um indulto ali impessoal, como deveria ser de acordo com a Constituição. De qualquer maneira, os votos, nesse caso do Daniel Silveira, serviram de base para saber, ter o termômetro ali de como pensa cada ministro. E para além dos 5 ministros que Dino citou, mais o próprio Dino, que dariam 6 votos, outros ministros que também tiveram posicionamentos nesse sentido, no caso do Daniel Silveira, foram o atual presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também o ministro Edson Fachin. Então seriam aí, se ninguém mudar de ideia, é claro, 8 votos contra essa possibilidade de anistiar crimes contra a democracia. E no finzinho do julgamento, houve ali até uma menção em relação ao perdão que havia sido pedido pelo Mauro Cid, né? Houve ali um entendimento de que, até por essa coerência, não seria possível um perdão, porque Cid foi condenado por crime contra a democracia, mas aí deu aquele alívio ali da pena que a gente vinha falando mais cedo. Um recado claro de que a anistia mais ou menos light não passaria pelo Supremo se todos os ministros mantiverem essas posições.